Bom, falar um pouco sobre a função constante. A função constante diferencia-se das funções do primeiro grau, por não poder ser caracterizada como crescente ou decrescente. Sendo por isso constante, podemos afirmar que uma função constante é definida pela seguinte fórmula: f entre parênteses x igual a c, c. O gráfico da função constante também apresenta uma particularidade em relação às demais funções. Ele é sempre uma reta paralela ou coincidente ao eixo x. Vejamos alguns exemplos de funções constantes e seus respectivos gráficos. f entre parênteses x é igual a 2. O gráfico da função f entre parênteses x igual a 2 é uma reta paralela ao eixo x, que intercepta o eixo y no ponto entre parênteses 0,2. Exemplo 2. f entre parênteses x é igual a 0. O gráfico da função f entre parênteses x igual a 0 é uma reta coincidente ao eixo x, que intercepta o eixo y na origem. Exemplo 3. f entre parênteses x é igual a menos 2x menos 8 sobre x mais 4. Colocando menos 2 em evidência no numerador da função, podemos simplificar a função da seguinte forma: f entre parênteses x é igual a menos 2x menos 8 sobre x mais 4. f entre parênteses x é igual a menos 2 vezes entre parênteses x mais 4 sobre x mais 4. f entre parênteses x sobre menos 2. Portanto, f entre parênteses x é uma função constante cujo gráfico é uma reta paralela ao eixo x, que intercepta o eixo y no ponto entre parênteses 0, menos 2. Exemplo 4. f entre parênteses x é igual a 2, se x menor ou igual a 1, menos 1, se 1 é menor que x, x menor que 2, 3, se x é maior ou igual a 2, apesar do gráfico dessa função ser formado por retas paralelas ao eixo, essa não é uma função constante, pois f entre parênteses x apresenta 3 valores distintos. Função do primeiro grau. A matemática está presente em diversas situações cotidianas na física. Ela possui importantes aplicabilidades com a cinemática, que é a parte da física que estuda os movimentos relacionados através do conceito de posição, velocidade e aceleração. Essa relação acontece por meio do uso de formações matemáticas do primeiro e do segundo grau. Vamos fixar nosso estudo na função do primeiro grau, que é o alicerce dos movimentos uniformes, aqueles que o valor da velocidade é constante, isto é, não possui aceleração. A função do primeiro grau possui a seguinte lei de formação: y é igual a ax mais b. Uma das funções de movimento uniforme é dada pela expressão espaço em função do tempo, ou seja, S é igual a Ao comparar as duas expressões, construímos a seguinte relação:
A comparação entre as expressões deixa bem claro que a fórmula definida como espaço em função do tempo em uma função do primeiro grau. Exemplo: dois carros movem em linha reta em movimento uniforme e no mesmo sentido no instante eles estão distantes 200 metros um do outro. Função do primeiro grau. Para uma equação ser uma função, ela precisa apresentar domínio e uma imagem. A imagem é dada pelos valores que f ou y podem assumir na função. Esses valores são dependentes em relação a x, que é o domínio. Por esse motivo, consideramos que x é o termo dependente e que y é o termo dependente. O grau de uma função é dado pelo expoente que o incógnita x assume. Recorda-se que incógnita é um termo desconhecido que deve ser encontrado. O grau determina a quantidade de possíveis raízes que a função possui. Esse foi um exemplo do primeiro grau, agora é um exemplo do segundo. O coeficiente angular, também chamado de declividade de uma reta, determina a inclinação de uma reta. A fórmula para calcular o coeficiente angular de uma reta utiliza-se a seguinte fórmula: M é igual a tangente de A, sendo M um número real e A um ângulo de inclinação de uma reta. Atenção! Quando o ângulo é igual a zero, M é igual a tangente de zero, que é igual a zero. Quando o ângulo A é agudo, menor que 90 graus, M é igual a tangente de A, maior que zero. Quando o ângulo A é agudo, menor que 90 graus, M é igual a tangente de A maior que zero. Quando o ângulo A é reto, 90 graus, não é possível calcular o coeficiente angular, pois não existe a tangente de 90 graus. Quando o ângulo A é obtuso, maior que 90 graus, M é igual a tangente de A. Meu nome é Eduardo e eu vou explicar como calcular a área do quadrado. A área do quadrado nada mais é que o tamanho da superfície dessa figura. Um quadrado tem todos os quatro lados iguais, ou seja, da mesma medida. Todos os seus ângulos são de 90 graus, que somados dá um total de 360 graus. Para calcular a área do quadrado, basta multiplicar a medida de dois lados dessa figura. Na maioria das vezes, os lados são denominados de base e altura. No quadrado, a base é igual à altura, B é igual a H.
Logo achamos a fórmula da área. Lado multiplicado ao quadrado ou área igual a D vezes H. Observe que o valor geralmente vem em centímetros quadrados ou metros quadrados. Isso porque o cálculo corresponde à multiplicação entre duas medidas, cm vezes cm igual a cm ao quadrado, ou m vezes m ao quadrado. Hoje vamos falar sobre a área do retângulo. Para calcular a superfície ou a área do retângulo, basta multiplicar o valor da base com o da altura. Exemplo. Aplicando-se a fórmula num retângulo de base de 10 cm e altura de 5 cm. O valor da área da figura é de 50 cm ao quadrado. A área do triângulo. A área do triângulo pode ser calculada através das medidas da base e da altura da figura. Lembre-se que o triângulo é uma figura geométrica plana formada por 3 lados, ou seja, contudo, há diversas maneiras de calcular a área de um triângulo, sendo que a escolha é feita de acordo com os dados conhecidos no problema. Como calcular a área de um triângulo? Na maioria das situações, usamos as medidas da base e da altura de um triângulo para calcular a sua área. Considere o triângulo representado abaixo. Sua área será calculada usando a seguinte fórmula. Essa é a fórmula necessária para calcular a área do triângulo. A área do trapézio é definida pela metade do produto da soma das bases multiplicada pela altura. A fórmula da área do trapézio é A igual a, abre parênteses, B maior mais B menor, fecha parênteses, vezes a altura sobre 2. Então, darei um exemplo. B maior é 10, B menor é 5 e a altura 6. Substituindo, vai ser 10 mais 5 multiplicado por 6 dividido por 2. 10 mais 5 é igual a 15, multiplicado por 6, 90, dividido por 2, 45 metros quadrados. Essa é a área do trapézio. Bom dia, meu nome é Vitor e eu vou falar um pouco sobre o movimento uniforme. O movimento uniforme é um movimento onde a velocidade é constante, ou seja, ela não varia conforme o tempo passe. A velocidade média de um móvel pode ser obtida pela seguinte equação: velocidade igual ΔS sobre ΔT, onde ΔS é espaço final menos espaço inicial e ΔT espaço final menos inicial.
A função horária do espaço pode ser dada por espaço final igual a espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Existem 3 tipos de movimento no movimento uniforme: o movimento progressivo, onde a velocidade é maior que zero, o movimento parado, onde a velocidade é igual a zero, e o movimento retrógrado, onde a velocidade é menor que zero. No movimento uniforme existem mais 2 gráficos: o gráfico crescente, onde a velocidade é maior que zero, ou seja, o movimento é progressivo, e o gráfico decrescente, onde a velocidade é menor que zero, ou seja, o movimento é retrógrado. Movimento uniformemente variado. Existe quando um objeto se movimenta com uma velocidade que varia de maneira constante em um determinado período de tempo, ou seja, o corpo se desloca com velocidades diferentes em uma trajetória e a variação da velocidade em um determinado período de tempo, isto é, a aceleração, é constante. No movimento uniforme variado, temos 4 tipos de movimento: movimento acelerado, movimento retrógrado, movimento retardado e movimento progressivo. Observe os sinais de aceleração e da velocidade. Se A e V têm o mesmo sinal, o movimento é acelerado. Se A e V têm sinais opostos, o movimento é retardado. Veja exemplos de como identificar se o movimento é acelerado ou retardado. Quando o V aumenta, o movimento é acelerado. Quando a velocidade diminui, o movimento é retardado. Quando a velocidade é constante, o movimento é uniforme. Aí está o exemplo dos 4 tipos de movimento: acelerado, retrógrado, progressivo e retardado. A função horária do espaço de um carro em movimento retilíneo uniforme é dada pela seguinte expressão: x é igual a 100 mais 8 vezes t. Determine em que instante esse móvel passará pela posição 260. Temos aqui a nossa expressão: x é igual a 100 mais 8 vezes t. Em seguida, começando a resolver, vamos ter 260 é igual a 100 mais 8 vezes t. 8 vezes t é igual a 160. T é igual a 160 dividido por 8. T vai ser igual a 20 segundos. Um automóvel parte do repouso e atinge a velocidade de 100 km por hora em 8 segundos. Qual é a aceleração desse automóvel? Bem, primeiro vamos ver o que a questão tem a nos propor. Temos 100 km por hora, que é a velocidade é igual a 100 km por hora, em 8 segundos, que corresponde ao tempo. Vamos transformar esse km por hora em metros por segundo. Para transformar, usamos essa seguinte fórmula. Temos 100 km por hora e para transformar em metros por segundo, dividimos. Se fôssemos passar de metros por segundo em quilômetros por hora, multiplicávamos por 3,5, 6. Dividimos por
3,6 ou multiplicamos por 3,6. Como a questão pede, vamos dividir por 3,6. Por 3,6. Que vai dar o valor 27,7. Vamos utilizar a seguinte equação. Aceleração é igual a velocidade sobre tempo. E substituímos os dados. A é igual a 27 sobre 8, que vai dar o valor 3,46 metros por segundo ao quadrado.